A maioria das empresas hoje já tem o SharePoint e usam completamente errado, e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o porquê. Eu sou o Leonardo Stafford, trabalho com Microsoft e ajudo a galera a melhorar os processos de uma forma mais inteligente usando a Power Platform. O SharePoint é uma das ferramentas mais poderosas da Microsoft, mas a maioria das pessoas ainda usa como se fosse só uma pastinha online, com um monte de informação espalhada, falta de controle, sem padronização. E esse problema, ele é muito mais simples de se resolver do que parece. Mas primeiro, você precisa entender como a ferramenta funciona. Então, seguinte, esse aqui é o primeiro vídeo de uma sequência de 5 aulas, onde eu vou te explicar as principais coisas sobre o SharePoint. Então, nessa aula daqui, eu vou te mostrar uma visão um pouco mais estratégica, o entendimento da ferramenta, o que faz, por que faz, como funciona, beleza? Na aula 2, eu vou criar um site no SharePoint com você, estruturando de uma maneira mais profissional. Na aula 3 a gente vai criar listas e bibliotecas para você entender como funciona. Na aula 4, permissões. E na aula 5 a gente vai levar o nível com algumas integrações que a gente consegue trazer para o SharePoint. Então, se você quer entender o SharePoint de uma maneira mais prática e profissional, assiste essa sequência que vai fazer uma diferença absurda para você. E para fechar, já aproveita, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal que te garante a assistir próximos vídeos, novos conteúdos que vão agregar muito valor para você. Vamos lá. Então vamos lá, para eu te explicar certinho como é que o SharePoint funciona. Então aqui eu preparei um material para poder explicar no detalhe, a gente vai passar sobre algumas etapas aqui para você entender a ferramenta e através do material eu vou te explicando e também vamos navegar um pouquinho lá no SharePoint para a gente entender onde que clica, o que que tem em cada lugar. Claro que aqui não é tão prático, essa aula é um pouco mais teórica, igual eu comentei aqui, mas de qualquer forma você já começa a ter uma ideia de como é que é tudo que você precisa entender desse cara, beleza? Então vamos lá, o SharePoint, ele nada mais é do que uma ferramenta da Microsoft que conecta todas as outras ferramentas. Então ele é como se fosse o banco de dados onde você armazena documentos, informações. Então, por exemplo, quando você está lá dentro do seu Teams, por exemplo, e você coloca um documento, coloca no chat, compartilha com alguém, ou grava um vídeo naquela ferramenta que a Microsoft tem lá de gravação de vídeo, reunião, todas essas informações, todos esses documentos, no fim, eles caem no SharePoint. Então o SharePoint, ele integra todas as ferramentas aqui. Então ele é onde a gente consegue armazenar muita coisa que a Microsoft disponibiliza para você na sua licença. Então, resumindo, é uma ferramenta Microsoft que conecta as outras ferramentas. Só que ele tem uma função principal que eu já mostro. Mas antes de mostrar para você, eu quero mostrar isso aqui que é bem interessante para você reparar aí. Não sei se você já usou o OneDrive, que é uma outra ferramenta Microsoft que se armazena documentos, mas o OneDrive e o SharePoint, para essa função, eles são muito parecidos. Então, se você acessar o seu OneDrive, olha que legal, vou te mostrar um segredo que poucas pessoas sabem. Se você olhar aqui em cima no link do seu OneDrive, você vai perceber que está escrito SharePoint. Porque o SharePoint, no caso, igual eu comentei, ele faz essa ligação entre os documentos que está dentro do ambiente Microsoft, beleza? Então dá uma olhadinha depois, você vai perceber que você tem isso aqui. E eu quero comparar ele para você entender como que o SharePoint também resolve esse problema dos documentos e dá para a gente ir muito além do que só isso aqui, tá bom? Então vamos lá, o que eu quero te mostrar como função principal que a gente tem no SharePoint quando a gente acessa a ferramenta. Então, a principal função que você tem hoje no SharePoint, quando você inicia nele e você não tem nada criado, é a criação de sites internos. Então, muito provavelmente você já escutou em algum lugar que o SharePoint te possibilita criar sites que você pode compartilhar informações, armazenar documentos, salvar informação. Então, é isso que eu quero te mostrar aqui, mostrar na prática para você ver onde que as informações ficam, como é que funciona. Então, resumindo, ele te possibilita criar sites, tá bom? Vou mostrar aqui na prática. Então, aqui no seu SharePoint, quando você acessa ele, então você tem alguns meios que você pode acessar, né? Ele é uma das suas ferramentas Microsoft aqui no seu ambiente. Quando você acessa ele, você vai ver que você pode criar sites personalizados, tá bom? Então é importante comentar, dependendo da tua empresa, às vezes ele já tem um layout um pouquinho diferente. E aí nessa hora que você vai criar, você tem um pouquinho de dificuldade, tem que falar com a TI, depende muito como é que a empresa trabalha. Se você acessar seu SharePoint e você cair nisso aqui, beleza, você já pode criar, sair mexendo nele do jeito que você quiser. Então o SharePoint, resumindo, ele permite você criar sites internos da sua organização. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns sites que eu já criei, vou entrar nesse aqui, por exemplo, de comunicação, e ele nada mais é do que um site onde você consegue customizar essa sua interface, você pode personalizar ela. Então você pode adicionar botões, você pode adicionar links, olha que legal, então a Microsoft ela já traz isso para você. Mas voltando aqui para o SharePoint, o que é importante você entender? Ele é totalmente customizável, então ele é uma ótima ferramenta para você centralizar processo, centralizar informação, comunicação. Você tem dois tipos de site, então voltando lá para o meu material, aqui, ó, quando você for criar um site, você vai ver que você pode criar um site que é mais de comunicação,
Muitas empresas fazem isso para poder comunicar com toda a empresa. Então, às vezes, a tua empresa, se for uma multinacional, muito provavelmente deve ter isso aqui. Ou se você já entende um pouco mais, ou alguém entende um pouco mais, já criou um site de comunicação para poder divulgar as notícias, informações internas da companhia. Então, esse é um benefício bem legal do SharePoint. Além de ele te possibilitar criar uma página, um site, na verdade, aonde você consegue centralizar as informações internas da sua área, por exemplo. Então ele não vira um site só de comunicação. Ele pode ser um site onde você coloca documentos, coloca listas, que eu vou ensinar para você um pouquinho o que é uma lista. Então aqui, resumindo, ele é totalmente customizável, tá? Você pode editar essa interface e deixar muito mais bonito, beleza? E ele tem algumas principais interações que você pode realizar dentro dele. Então, uma delas aqui é esse hub central, onde você pode armazenar tudo que você quiser para a sua área. Então isso facilita muito para quando, por exemplo, entra uma nova pessoa na sua área, entra uma nova pessoa na empresa, para facilitar essa localização dos links, registros. Vou mostrar um pouquinho ele na prática funcionando. Criar listas e bibliotecas, eu vou ensinar o que é isso aqui também. Organizar e padronizar processos, então você consegue orientar com que cada etapa aconteça de uma forma mais inteligente, vou mostrar isso também. Controlar responsabilidades, você pode definir alçadas, responsabilidades por processos. Controlar permissões de praticamente tudo, já vou falar um pouquinho mais disso, mas resumindo, tudo que está aqui dentro você consegue personalizar para que você escolha quem pode ver, quem não pode ver e o que essa pessoa pode fazer, beleza? Controlar histórico de alteração, então toda alteração de documento você consegue buscar um histórico de todas as modificações e para fechar ele permite você criar automações e essa é a parte mais legal que essa ferramenta aqui tem. E eu já chego lá, beleza? Então, indo um pouco para as funções agora. Ponto importante, antes da gente começar a entender um pouco mais na prática, se você quiser esse material aqui que eu estou fazendo, é legal porque se quiser acompanhar, tem muita gente que gosta, pode entrar aqui na descrição e preencher um formuláriozinho que você recebe esse documento automaticamente aí, beleza? Vamos lá. Quais são as principais funções que o SharePoint tem? Agora a parte mais legal para você entender de fato, para quando alguém te perguntar ou quando você quiser uma coisa nova na área para facilitar o trabalho, o SharePoint vai resolver exatamente esse problema para você, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu comentei, eu falei para você que ele é um hub central da empresa barra área, certo? Então você pode customizar ele praticamente inteiro. Olha que legal aqui, ó. Vou mostrar na prática, mas só para você entender aqui, ó, nesse printzinho, a gente consegue ver que ele permite a gente customizar o que a gente quer que tenha na tela, as funções aqui, tem muita funçãozinha legal que você pode customizar. Então voltando lá para aquele outro modelo, aqui ó, acessando então ele aqui, olha que legal. Então, toda vez que entrar um novo funcionário na sua empresa, toda vez que você precisar centralizar alguma coisa, um link fácil, você consegue customizar esse cara. Então é legal porque você pode personalizar do jeito que você quiser. Então aqui em cima, se você for o administrador do SharePoint, você pode editar essa interface aqui e você tem muita função legal. Tá? Então você pode customizar o que você quer que tenha, qual que é a ordem que tem que estar. Olha que simples, é só você arrastar e soltar, então é bem simples, não tem muito conhecimento técnico nesse tópico aqui em específico. Você pode adicionar várias partes no seu SharePoint, então olha que legal. Você pode incluir no seu SharePoint, imagina, você está criando uma página, você tem que entender isso. Isso aqui é um site, tá? É um link de um site interno da sua empresa que você criou, então ele é responsabilidade do seu usuário Microsoft, tá bom? E aí, esse cara que você está aqui agora, você pode personalizar e conceder acessos para a galera com os elementos que você quiser. Então, por exemplo, eu tenho botões, olha que legal. Eu posso adicionar um planner, eu posso adicionar imagem, links fáceis para a galera poder acessar. Você pode adicionar um agente aqui, é legal, porque isso aqui é um recurso novo da Microsoft aqui do Copilot. Você pode customizar ele com banners, você pode adicionar cartões, pode adicionar vídeos, se você quiser deixar algum vídeo introdutório, imagina que legal. Toda vez que alguém chegar aí para uma área específica, você cria uma página para a pessoa assistir um vídeo de introdução ao que tem que ser feito, o passo a passo aqui dentro. Então você pode armazenar muita coisa, você pode realmente criar um processo aqui dentro, fácil de ser entendido, que você não precisa ter que ficar explicando, toda hora treinando, toda hora explicando tudo que tem que fazer. Então aqui é bem legal, você pode salvar arquivo, você tem documentos, tem listas que eu vou explicar um pouco mais para frente, outros sites se quiser adicionar. Você pode adicionar um calendário de grupo, então às vezes, dependendo se tem uma turma aí, você pode customizar um calendário lá no Outlook, trazer ele para cá, e aí todo mundo pode compartilhar, usar junto ele aqui, para poder acompanhar alguma informação específica. Imagina que legal, a sua área aí, por exemplo, tem algum compromisso importante em tal data. Então é legal você compartilhar com todo mundo aqui, ficar visual, todo mundo tá mexendo junto aqui dentro. Eventos, você pode adicionar o organograma para você poder ver alçadas, níveis de hierarquia,
pessoas, adicionar o planner aqui de novo, temporizador para alguma coisa específica, ó que massa. Você pode customizar, às vezes tem algum evento, alguma coisa específica. Isso é legal para quando é aniversário, para que você pode colocar, né, quando é alguma coisa importante. Então é bem legal para você deixar mais interativo com a galera da sua área, fica muito legal isso aqui. Você pode também adicionar alguns gráficos, então se você tiver um form, só que massa, clica o forms aqui, ó. Você pode criar um novo formulário, adicionar um formulário que já existe, colocar o link aqui. Por quê? Porque aqui você centraliza, você pode colocar tudo que você quiser numa única página e customizar ele de uma maneira muito fácil, tá bom? Power BI, olha que legal, se tem algum Power BI, você pode compartilhar um relatório interno aqui, você tem que colocar o link aqui na direita e ele já vai aparecer o relatório aqui. Então você pode centralizar tudo, ter uma página única com tudo que é importante. Sem falar que você também pode inserir coisas mais customizadas aqui, como um código HTML, Markdown, que é um pouco mais avançado, um aplicativo do Power Apps, que eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo também, como o SharePoint integra. Então, você tem muita função que você consegue juntar aqui e deixar isso aqui muito customizado, entendeu? Sem falar que você consegue criar mais níveis. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou vendo, ele é uma página só, mas eu posso pegar e eu posso adicionar, além dessa primeira página, subpáginas. Então, eu vou fazendo com que a pessoa navegue por onde eu quero que ela acesse. E cada uma dessas coisas tem suas devidas permissões. Vou explicar isso daqui a pouco, tá bom? Então, esse é o primeiro tópico, sem dúvida, que você tem que entender. Vamos voltar para o material lá. Indo para a segunda função super importante que você tem que entender. Isso aqui eu vou dizer que é um dos recursos mais valiosos que o SharePoint tem e que te possibilita criar muitas coisas para você, de fato, agregar muito valor para a tua empresa, para a tua área, que é o quê? É basicamente a criação de listas e bibliotecas. Então, o que são as listas e o que são as bibliotecas, tá? Então, a lista nada mais é que um local onde você pode centralizar dados e informações sobre alguma coisa. E eu vou te mostrar que ela é customizável, então você consegue deixar isso aqui mais bonito, mais personalizável. Vamos chegar lá daqui a pouco. Então, basicamente, como se fosse um banco de dados, onde você pode armazenar muita informação. Então, cabe informação pra caramba. São milhões e milhões de linhas que você pode adicionar aqui. Não lembro exatamente o limite, mas você tem muitas linhas que são muito mais do que Excel. Você vai ver que isso aqui te possibilita criar coisas realmente de outro nível. E as bibliotecas? As bibliotecas nada mais são que um local onde você armazena e organiza documentos. E você vai entender um pouquinho que você pode customizar as informações que estão nesse documento. Isso eu vou chegar na prática com você. Então, resumindo, você adiciona documentos, no que é biblioteca, e você adiciona informações no que é uma lista, tá bom? Vou mostrar na prática agora. Então, olha que legal. A lista, igual eu comentei, quando você adiciona a lista, e lembrando que nessa aula eu não vou explicar exatamente como é que adiciona, a gente vai ter uma aula nessa sequência de aulas que eu vou passar para você explicando isso. Mas a lista nada mais é que é onde você adiciona informações e você controla como se fosse de fato um Excel, só que mais avançado, porque ele é mais customizável. Então você pode criar regras também visuais, você pode adicionar itens, olha que legal. Então ele permite você já ter um formuláriozinho pronto para você poder adicionar novos itens. Isso é legal porque você consegue padronizar as informações. Lá para o final você pode adicionar novas colunas. E essas colunas, elas são colunas customizadas, olha que legal. Você pode adicionar coluna de texto, opção, data e hora. Então você pode delimitar que tipo de informação ele recebe. E aí isso facilita para que você depois crie relatórios, customize isso que você está visualizando. Então isso aqui é muito legal, sem falar das automações que eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Mas resumindo, é um banquinho de dados onde você consegue armazenar, deixar mais visual, selecionar os determinados filtros que você quer que tenha na página. Então é bem legal que isso aqui fica bem intuitivo, sem falar também que você tem, igual eu comentei, possibilidade de você conseguir customizar, ó, que legal. Então os pendentes eu deixei amarelo nessa lista aqui, por exemplo. Fica mais fácil de você entender. E a biblioteca, aqui, o que ela tem que é legal você saber? A biblioteca, ela nada mais é do que um local onde você armazena documentos, muito parecido com uma pasta no OneDrive que você tem, ou uma pastinha no seu computador, que às vezes está na rede. Só que, ponto positivo, né? Ela, além de deixar o documento online, ou seja, você tá com o documento na nuvem, ele consegue registrar um histórico de movimentações que eu vou explicar daqui a pouco, histórico de atualizações do documento. A biblioteca, ela te permite, isso aqui é o recurso mais valioso que eu acho que, particularmente falando, eu acredito que a lista tem, é que você pode adicionar, depois que você salva um documento aqui, então vamos supor que eu quero adicionar um documento. E eu crio um documento, não sei, um documento de Word, por exemplo. Eu crio ele aqui dentro, agora o documento está automaticamente na nuvem. Se eu voltar agora para a minha biblioteca, perceba, ó, que legal, o documento já caiu aqui, o novo documento. E o recurso mais legal que a gente tem aqui, do SharePoint como um todo, tanto na lista quanto na biblioteca, a gente consegue rastrear muitas informações. Então, quem criou, por quem que criou, quando que foi modificado esse documento. E, por último,
Sem falar de um recurso mais valioso que eu acredito que tenha, você pode adicionar colunas personalizadas para essa biblioteca. E aí essa coluna personalizada deixa você modificar e controlar um pouco melhor. Eu criei uma coluna aqui que é de pessoa, da Microsoft, e eu posso adicionar responsáveis pelo documento, olha que interessante. Eu posso adicionar status, caso eu queira controlar o status desse documento, e assim por diante. E sem falar das automações que eu vou explicar mais para frente, que você consegue fazer com esse cara aqui, para poder transformar todo o seu ambiente Microsoft com esses documentos. Beleza, biblioteca você já entendeu também, a gente consegue armazenar os documentos. Indo para o próximo agora, essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas é um overview de tudo que você tem que entender do SharePoint, tá? Você também pode organizar e padronizar os processos internos. Isso é uma segunda etapa que eu quero mostrar que é super valioso. Então no print aqui, ó, você pode padronizar etapas e customizar esse layout interno para ficar mais intuitivo o que tem que ser feito. Então, vamos dizer que além de você criar toda essa experiência que a galera está usando, você pode padronizar processos. Então você pode adicionar formulários, igual você viu. Aquela lista que eu te mostrei, você pode customizar a visão. Então, ó que legal, vamos voltar para a lista lá. Aqui na lista, olha que interessante, eu customizei algumas visões aqui. Então eu posso visualizar, por exemplo, por status. Então, ó que legal eu visualizar dessa forma. Visualizar por pessoas, posso visualizar as datas. Então você tem muita customização visual do que você consegue construir aqui para padronizar um processo. E tudo isso dentro do SharePoint. Você vê como o SharePoint tem muita função. Então, essa aqui é uma das funções. Você também consegue controlar responsabilidades. Então, quando a gente fala ali, naquela opção que eu acabei de mostrar, que você pode customizar a visão, você pode criar colunas, igual eu te mostrei ali, para padronizar as devidas responsabilidades, atrelar algum processo a alguém. E aí, com isso, fica mais fácil de controlar, sem falar das integrações que ele tem, que eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Outra coisa muito legal do SharePoint, que é legal você saber, é o controle de permissões, que você tem praticamente tudo, tá? Então, tudo que está dentro do SharePoint, você pode customizar as permissões. Então, olha que legal aqui nesse print, fica bem fácil de entender, ó. Um documento, quando ele está numa biblioteca, você pode compartilhar esse documento, igual você pode fazer no OneDrive, se você já sabe usar o OneDrive. Ele te permite aqui compartilhar um arquivo, por exemplo, e dar uma permissão exclusiva para a pessoa, se ela pode só revisar, editar, exibir. Então é bem legal. E uma coisa muito interessante, tudo que está no SharePoint, isso é legal você entender, tá? Tudo que está no SharePoint, então que seja uma lista, que seja um formulário, que seja qualquer coisa, cara, qualquer coisa, uma página específica que você colocou, tudo no SharePoint você pode limitar o acesso de quem pode acessar, de quem pode ver, o que pode fazer. E olha um recurso muito legal que o SharePoint tem também. Você pode criar níveis de permissão aonde você consegue customizar o que essa pessoa pode fazer nesse contexto de acesso que ela tem. Então, por exemplo, você vai compartilhar esse acesso aqui com o SharePoint, né? Os acessos padrões que você tem são esses aqui. Mas se você fala, cara, eu queria um acesso específico que, putz, me deixa permitir somente, aí, olha as opções que tem. Você tem um monte de opção aqui, ó. Essa pessoa só vai poder adicionar, excluir, aprovar, abrir, exibir. Então você pode personalizar o que essa pessoa pode fazer em qualquer coisa dentro do SharePoint, o que te possibilita dar acessos exclusivos para cada usuário. Além de ser só isso aqui, você pode criar o seu. É basicamente isso, tá? E outras coisas aqui também que a gente tem, você tem um controle de versionamento, então todo documento que você acessa, o print também faz de entender aqui. Todo documento que você acessa ali dentro, você tem um histórico de versão. Você tem várias funções aqui, obviamente, mas eu vou explicar essa aqui. Você tem o histórico de versão. O histórico de versão nada mais é do que o histórico de tudo o que aconteceu nesse item. E pode ser tanto na lista quanto na biblioteca. E o porquê que isso é tão valioso? Porque, resumindo, você pode restaurar versões antigas, caso alguém tenha modificado alguma coisa, você não gostou da versão que está, precisa restaurar, o SharePoint ele já cria essas versões automáticas para você poder restaurar. O que é um ponto muito positivo também em questão de compliance, organização de informação, beleza? E para fechar, as automações. Isso aqui eu vou dizer que é o recurso mais valioso, na minha opinião, porque eu gosto muito de automação. Tem muito vídeo aqui no canal que eu explico como automatizar, como integrar as ferramentas. Isso é um ponto legal que o SharePoint tem também. Então, toda lista ou biblioteca, igual você viu ali em cima, ela te possibilita criar automações que basicamente executam alguma ação. Então, olha que legal. Aqui, quando você clica em uma lista, por exemplo, um item, ele permite você clicar em automatizar aqui e ele te dá algumas opções. Então, olha que legal. Você consegue automaticamente fazer ele escrever um rascunho com essas informações que você padronizou ali. Olha que genial. Pode iniciar um chat no Teams de alguém. Você pode definir um valor, você pode criar uma aprovação com esse item. Então, quando você clicar nele,
e clicar, por exemplo, numa etapa, ele já pode criar uma aprovação automática para alguém. Só de você ter clicado ali um botão. Pode executar um fluxo do Power Automate, que eu vou explicar um pouco mais para frente nessa aula aqui, lá para o final, o que é o Power Automate, onde que você consegue chegar com todas essas automações. Então, resumindo, ele te permite integrar com outras ferramentas e ele já tem umas automações padrões que você pode utilizar aqui, que são muito práticas, fáceis de usar e que você ganha muito, muito tempo. Então, vamos imaginar, cara, eu quero que toda vez que eu clicar num item, por exemplo, eu quero mandar essa informação para alguém por e-mail. Dá para você fazer isso automaticamente. Eu quero toda vez que eu clicar num documento e eu clicar nessa automatização, ele já pega, converte o arquivo para PDF e manda para alguém. Dá para fazer também. Então, o SharePoint ele é muito completo. Você consegue criar uma arquitetura, uma estrutura operacional inteira dentro dele, tá bom? Sem precisar de nenhuma outra ferramenta. Indo para a terceira parte do vídeo, a terceira etapa, o impacto estratégico da ferramenta dentro de uma organização. Vamos lá. Bom, você já entendeu muita função que o SharePoint tem, já tem uma visão geral do que ele faz. Quais são os principais impactos que o SharePoint ele acaba trazendo para uma empresa quando você implementa ele? Primeira coisa, governança. Então aqui ficou muito claro o controle que você pode ter. Então, se você não implementa o SharePoint, é legal de fazer o com e sem, para você poder entender a diferença. Sem um padrão definitivo, cada área vai fazer do seu jeito. Não existe consistência, você não tem um controle central das etapas. Então agora, se você é uma pessoa que já tem uma cabeça um pouco mais para frente, quando você pensa em questão de estruturação de processo, com o SharePoint você já consegue criar um modelo, criar regra, responsabilidades. Então você tem muito controle aqui dentro, beleza? Além de rastreabilidade, então toda alteração que você faz, você viu ali, fica registrada. Então você pode ver quem modificou, quem criou, as versões que teve. Então, você vai ter um histórico de quem mudou, quando mudou, o que mudou. E, para fechar, é fundamental, se você mexe com auditoria, compliance, algum controle interno, isso aqui é super valioso. Você sabe que isso aqui é valiosíssimo para você poder ter um histórico de tudo que aconteceu. Outra coisa importante comentar aqui para uma organização é a redução de riscos que ele traz para a empresa. Então, quando você tem informação espalhada, não tem um processo definido, você tem 1 milhão de pastas sem nenhuma informação atrelada, você viu ali, eu consigo atrelar num documento informações. Então, essas informações garantem com que eu rastreie melhor, que eu me organize melhor. Se você não tem isso e você só usa as pastas que estão no seu computador, aquelas pastas na rede com 1 milhão de documentos que eu tenho certeza que deve estar cheio aí, você acaba tendo muito trabalho e perdendo muita informação. Então, você demora muito mais para encontrar informação, muito mais para localizar alguma coisa específica. Aqui não. Então, aqui, né, pensando no seu cenário, muito provavelmente você deve estar perdendo muito dado se não está usando o SharePoint, tendo muito erro, decisão errada, muito trabalho de ter que ficar criando 1 milhão de cópias de documentos. Então, vamos dizer que o SharePoint ele serve para isso, beleza? Outra coisa legal que também entender, ele é uma base para medição. Então, se você não tem a estrutura, fica difícil você criar um relatório. Eu acabei não mostrando isso aqui, mas olha que legal aqui, ó. No SharePoint, quando você acessa ele lá, todas as listas que você tem ou biblioteca, você pode exportar para um Excel. Isso é a biblioteca. E a lista ainda te permite, ela te permite aqui, ó, você compartilhar, exportar, por exemplo, para um Power BI. Então, às vezes, você quer analisar essas informações com relatórios, dashboards, uma visão mais customizada. Vou falar disso daqui a pouco. Você consegue trazer. Então, se você não tem essa estrutura bem organizadinha, não tem como você criar um relatório que funciona, um indicador que faz sentido. Agora, se você consegue, obviamente, daí você consegue identificar alguns problemas, alguns gargalos, como melhorar o processo. Então, você tem bastante função legal que você consegue trazer. E, para fechar aqui, ó, você também tem muito ganho de eficiência operacional. Então, você vai ter menos tempo procurando informação, porque quando você acessa, tá fácil, você sabe onde clicar. Menos trabalho, menos e-mail, então você consegue, ali, numa lista bem padronizadinha ali, já bater o olho e saber que status que tá. Então, você não precisa ter que ficar cobrando por e-mail, mandando coisa por e-mail, beleza? E você vai ter menos controle paralelo, você centraliza num lugar só. Então esse acho que é o ponto mais positivo que você tem do SharePoint são esses aqui, tá bom? Você ganha muito, muito tempo. Então vamos lá, agora para a última coisa que eu quero comentar, que é principalmente o foco do meu canal aqui, que eu trago como o SharePoint sendo a estrutura e as outras ferramentas sendo um complemento para você criar uma solução que revoluciona qualquer empresa sem exceção. Então você já viu que o SharePoint por si só, ele já consegue transformar uma organização inteira só pelas funções que tem ali, beleza? Automação, centralização de documento, dados, centralização de ferramentas, então você consegue unificar tudo num lugar só. Mas, nesse canal, eu sempre gosto de dar um passo a mais e eu gosto de mostrar um outro cenário que a tua empresa pode chegar só de você aplicar essas outras ferramentas que a Microsoft entrega, que sim,
é a Power Platform. Se você ainda não sabe o que é Power Platform, eu estou deixando aqui um cartãozinho para você poder entender uma aula que eu já expliquei exatamente o que é a Power Platform no detalhe, para mostrar o poder que isso aqui tem para poder transformar qualquer empresa. Mas vamos lá. O SharePoint, você já entendeu o que ele faz, já entendeu as ferramentas. O que eu gosto de falar? O SharePoint, ele é o coração da Power Platform. Então, a Power Platform, só para contextualizar, ele é um conjunto de ferramentas da Power, tá? Que é, resumindo, Power Apps, Power Automate, Power BI. Antes a gente tinha uma outra ferramenta que agora mudou, virou Copilot agora, e os agentes de Copilot, agentes de IA, que eventualmente não encaixa tanto aqui mais. Antes você tinha o Power Virtual Agents, que eram os agentes customizados. Agora você tem essa IA. Mas, de qualquer forma, agora, vamos dizer que as três principais ferramentas são o Power Apps, o Power Automate e o Power BI. Inclusive, cada uma dessas aqui no canal também, eu tenho uma playlistzinha onde eu explico no detalhe, igual você está vendo aqui do SharePoint, cada uma delas, para você poder entender, beleza? Então, o que eu gosto de dizer aqui? O seguinte, o Power Apps, se você não sabe, por favor, dá uma pesquisada aqui para entender, mas eu vou tentar contextualizar um pouquinho. Ele nada mais é do que uma ferramenta que te permite criar aplicativos customizados dentro da tua empresa, tá? Então, literalmente, você consegue customizar a interface inteira do jeito que você quiser. E qual que é o ponto mais legal do SharePoint com o Power Apps? É que o Power Apps, ele pode usar essas bases que você criou, então as listas que você criou aqui, ó, então essas listinhas aqui, como bases de dados para interagir com ele. Então você pode customizar a interface. Vamos dar uns exemplos aqui de algumas ferramentas que a gente já criou aqui interno da nossa empresa, que a gente entregou para alguns clientes também, que a gente consegue unificar os dois e agregar muito valor. Então, às vezes, se você está querendo uma solução como essa, a gente consegue entregar, mas se você quer construir, que nem eu comentei, você também pode. Então, eu vou mostrar como que ele se conecta, olha que legal. Então, o SharePoint, quando você conecta com o Power Apps, você pode criar uma interface totalmente customizada, olha que legal. Então, você pode criar um menu lateral, você pode criar funções específicas. Então, eu sei que foi um aplicativo que a gente criou para uma empresa e hoje a gente usa aqui dentro da nossa também, que é a organização de tarefas, projetos. Então, você pode cadastrar tarefas, você pode modificar as informações. Portanto, que essa ferramenta aqui, inclusive, a gente consegue implementar nas empresas também. Se você tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. Mas, resumindo, ele te permite criar muita coisa, tá? Isso com Power Apps, customizar a interface, criar ferramentas e, por fim, você também até consegue criar alguns dashboards aqui próprio dentro da ferramenta. Vamos dizer que o Power Apps é uma ferramenta que não tem muito limite, tá bom? Então, esses são os benefícios. Você consegue usar o SharePoint como base de dados para interagir com ele, armazenar documentos e assim por diante, beleza? Outra coisa legal também sobre o SharePoint é que ele permite você criar conexão com o Power Automate. Eu comentei com você ali que você consegue criar automação, né? Então vamos voltar ali rapidinho só para você ver o que eu anotei aqui, para você lembrar. Então aqui embaixo eu não comentei que a gente pode criar automações quando você clica em algum item aqui, ele permite você criar uma etapa, né, uma automação, e tem algumas que já estão prontas aqui, mas você pode criar uma totalmente customizada. Então o Power Automate também, igual eu comentei, também tem aula aqui no canal. Resumindo, o que ele faz, tá? Ele permite você criar automações personalizadas. Então aqui tem alguns exemplos de automações que você pode criar, tá? Então, por exemplo, você pode criar automação de envio de documentos automaticamente, atualização de prazos, movimento de informações. Então, toda vez que eu clicar num item, eu posso pegar essas informações e mandar um resumo de tudo para alguém, criar um documento, criar aprovações que depois da aprovação ele pega e manda informação para alguém. Então, você consegue fazer muita coisa automática. Então, você pode unir os dois. Você pode usar as bases de dados como a base e usar o Power Automate para poder interligar as ferramentas. Então, aqui, ó, que legal. Toda vez que bate um dia específico, ele pega todos os usuários de uma base que está no SharePoint, numa lista, e envia um e-mail para cada uma delas, avisando, sei lá, alguma coisa específica que eu defini aqui. Outra coisa também, ó, que legal. Toda vez que você modificar algum item na lista, ele vai pegar os usuários de uma base, vai pegar esse usuário e vai seguir algumas ações. Então, ele pode pegar esse usuário, pegar as informações, caminhar um documento para essa pessoa. E aqui esse é outro fluxo também, que segue uma linha meio parecida, só que aqui você obtém os anexos, e para cada anexo ali, ó, você consegue criar uma aprovação para cada um deles, que é uma outra ferramenta bem legal aí que integra no Power Automate. Beleza? E para fechar, você aí que tenho certeza que já escutou Power BI, gosta de Power BI, gosta de dashboard, cultura data-driven, falam bastante, o SharePoint também possibilita você conectar com o Power BI. Então você entendeu que as listas são tipo banco de dados, como se fosse um Excel muito mais avançado. E aí você consegue conectar também para criar o dashboard que você quiser. Então aqui a gente traz alguns exemplos, controle de tarefas, tempo de execução, análise de documentos, caso você queira analisar, por exemplo. Eu quero ver quantos documentos eu tenho dentro das pastas específicas.
você consegue fazer isso e analisar ele no detalhe. Então, o SharePoint também possibilita você conectar com o Power BI, que é uma ferramenta bem legal aqui dentro, que você também pode criar suas visões que você quiser. E aqui eu até deixei nesse material, por isso que eu falo, se você quiser muito esse material aqui, entra na descrição aqui, manda, preenche o formulário, porque ali você vai receber automaticamente já tudo que está aqui dentro. Então aqui, quando você entra no teu Power BI, eu até tirou um printzinho, para mostrar que você pode conectar aqui, ó, quando você escreve SharePoint, em uma lista, por exemplo. E essa lista permite você, basicamente, conseguir visualizar todos os dados aqui dentro para criar o dashboard que você quiser. Então, basicamente, aqui, esse contexto geral que eu fiz aqui para você, eu entendo que é o resumo mais importante que você precisa entender sobre o SharePoint para você pensar duas vezes se vale a pena ou não implementar, o que você tem que entender para poder, de fato, seguir uma linha de raciocínio quando você for construir. Claro que nas próximas aulas agora, eu vou te mostrar no detalhe como que você pode criar um SharePoint. Não posso me estender tanto também porque é muita coisa. Aí eu acho que cabe muito mais num treinamento, algo nesse sentido. Mas eu vou mostrar para você criar o seu primeiro site, para você de fato poder já começar a mexer na ferramenta e começar a explorar, porque tem muito recurso aqui dentro que você pode ir muito longe. E aí, você finalmente entendeu o que o SharePoint faz, do que realmente ele resolve? O porquê que ele é muito mais do que só uma simples pastinha online? Basicamente, o SharePoint, igual você viu, é uma organização. É estrutura, é controle, e isso muda completamente o nível de como a informação é tratada dentro da empresa. Então é o seguinte, na próxima aula a gente vai sair da teoria, a gente vai começar na prática. Eu vou te mostrar como criar um site no SharePoint do jeito certo, já pensando numa organização mais profissional, sem improviso, nada bagunçado, uma estrutura desde o começo, do zero. Beleza? E se você quer acompanhar essa sequência completa, já se inscreve no canal aqui para não perder os próximos vídeos, que tem bastante conteúdo. Curte esse vídeo aqui e, por último, se você trabalha numa empresa e quer implementar isso com a sua equipe de uma forma mais estruturada, a minha empresa também realiza treinamentos corporativos focados em aplicação prática do SharePoint, da Power Platform, essas soluções no geral. Link na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui, eu te vejo no próximo vídeo e até mais.